Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, Jonathan falando por aqui. Estamos iniciando o nosso sexto dia de exposição no livro de Números, e hoje estudaremos os capítulos 16, 17 e 18. Na aula passada, vimos a incredulidade do povo e a reclamação no deserto. Hoje veremos a rebelião do povo contra Moisés e Arão, e inclusive contra Deus. Dando início no capítulo 16, veremos a rebelião no deserto. Dos versículos 1 ao 7, Corá, que pertencia ao clã coatita, reuniu Datã, Abirão e On, da tribo de Ruben, e juntos reuniram 250 israelitas, que eram líderes bem importantes na comunidade, e armaram uma conspiração contra Moisés e Arão. E disseram que eles foram longe demais, que a comunidade foi consagrada pelo Senhor, e que direito eles tinham de agir como se fossem superiores à comunidade. Quando Moisés ouviu isto, novamente curvou-se com o rosto em terra e disse que no dia seguinte, logo pela manhã, o Senhor mostraria quem pertencia a ele e quem era consagrado. E Moisés disse: queimem incensários diante do Senhor, então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a ele. Vocês foram longe demais. Irmãos, infelizmente tem pessoas que não aceitam serem lideradas. E o pior, essas pessoas estavam rejeitando a vontade de Deus, porque foi ele quem escolheu Moisés e Arão. Dos versículos 8 ao 11, Moisés disse a Corá: vocês acham que parece pouca importância terem sido separados para o serviço no tabernáculo do Senhor e a todo o povo? Vocês já receberam esse serviço e querem também o serviço sacerdotal? Na realidade, vocês estão se queixando contra o Senhor, pois quem é Arão para que se queixem contra ele? Na fala de Moisés, no versículo 9, tudo indica que os levitas estavam insatisfeitos com o chamado que Deus deu para eles. E no versículo 10 mostra que os coatitas estavam querendo o serviço sacerdotal. E Moisés diz que não adiantava nada falar contra ele, pois foi Deus quem determinou tudo. Ou seja, eles estavam se queixando contra Deus. Dos versículos 12 ao 14, então Moisés chamou Datã e Abirão, mas eles não foram. E eles reclamaram que foram tirados do Egito, uma terra que emana leite e mel, para serem mortos no deserto. E ainda acrescentaram uma pergunta dizendo que Moisés e Arão queriam ser autoridades sobre eles. Além disso, levou todo o povo para outra terra que emana leite e mel e não deu uma propriedade ao povo. E afirmam que não seriam enganados e não iriam seguir Moisés. Aqui no versículo 14, nós vemos outra reclamação dos levitas. Eles dizem que não receberam uma propriedade na terra prometida. Na grande realidade, a propriedade deles era ao redor da presença de Deus. Ou seja, seus desejos estavam tão presos à terra que eles estavam rejeitando a presença de Deus. Irmãos, e não é muito diferente dos dias de hoje. Infelizmente, tem pessoas que estão presas a essa terra. Não que nós não possamos conquistar nada. Nós podemos sim. Só que aonde está o nosso coração? Na terra ou no primeiro mandamento? Amarás a Deus acima de todas as coisas. Dos versículos 15 ao 19, Moisés ficou furioso e disse para Deus não aceitar as ofertas deles, pois ele jamais tinha feito algum mal ao povo. Então no dia seguinte, todos se apresentaram na entrada da tenda e a presença de Deus apareceu diante de toda a comunidade. Dos versículos 20 ao 27, o Senhor disse a Moisés e Arão para se afastarem da comunidade porque ele iria destruir todos eles. Porém Moisés e Arão suplicaram com o rosto em terra, dizendo que somente uma pessoa havia pecado. O Senhor orientou Moisés para avisar a comunidade de se afastarem das tendas de Corá, Datã e Abirão, e Moisés assim fez. Toda a comunidade se afastou conforme ordenado. Dos versículos 28 ao 33, então Moisés diz que eles saberiam que foi Deus quem o escolheu, pois essas coisas não foram realizadas pela vontade dele. Então Moisés diz: se os homens morressem de causas naturais, ou se nada acontecesse com eles, então Deus não tinha enviado ele. Mas se Deus fizesse algo completamente diferente e o chão abrisse e engolisse eles vivos, então saberiam que esses homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de falar, o chão debaixo deles abriu e a terra os engoliu vivos. Os homens, suas famílias e todos os seus seguidores com os seus pertences. Irmãos, observe o versículo 32. Diz que eles foram engolidos juntos com os seus pertences, ou seja, os seus bens materiais. Sabe o que isso significa? Deus estava mostrando que nada nessa terra possui um valor maior do que a presença dele. Dos versículos 36 ao 40, Deus ordenou que Eleazar tirasse todos os incensários do meio do fogo, pois eram santos, e espalhassem as brasas. Depois deveriam bater o metal com um martelo até formar uma lâmina para revestir o altar,
pois, devido aos incensários terem sido usados na presença de Deus, se tornaram santos e serviria de recordação ao povo. E se alguém fizesse a mesma coisa que Corá, aconteceria o mesmo que aconteceu com ele e os seus seguidores. Dos versículos 41 ao 50, no dia seguinte o povo começou a reclamar outra vez, dizendo que Moisés e Arão tinham matado o povo do Senhor. Olha como é difícil, né, irmãos? Esse povo não aprende mesmo. Enquanto se reuniam para reclamar, a presença de Deus apareceu. Moisés e Arão foram na frente da tenda e Deus disse para eles se afastarem, pois ele destruiria a comunidade. Então Moisés e Arão correram, pegaram o incensário, colocaram brasas do altar e incenso para fazer expiação pelo povo, pois a praga já tinha começado. Arão correu para o meio do povo, entre os que já tinham morrido e os que estavam vivos ainda, e a praga encerrou. Mas ainda assim, 14.700 pessoas morreram da praga. Finalizamos o capítulo 16, agora vamos para o capítulo 17, onde veremos Deus determinando quem ele tinha escolhido. Dos versículos 1 ao 7, Deus manda o povo trazer 12 varas de madeira, uma para cada líder das tribos, e escrevessem o nome de cada líder em sua vara. Na vara da tribo de Levi deveriam escrever o nome de Arão. Então deveriam colocar as varas na tenda diante da arca. A vara que Deus escolhesse floresceria, acabando de vez com a murmuração do povo. Moisés transmitiu tudo ao povo e assim fizeram. Dos versículos 8 ao 11, no dia seguinte, a vara de Arão tinha florescido, produzindo brotos, botões, flores e amêndoas maduras. Moisés mostrou ao povo e cada um pegou a sua vara de volta. Então Deus mandou colocar a vara de Arão de volta diante da arca para ser guardada, para que servisse de advertência a todo o povo. Isso acabaria com as queixas contra Deus e evitaria mais mortes. Dos versículos 12 ao 13, então os israelitas exclamaram dizendo que iriam morrer. Será que estamos condenados a morrer? Agora vamos para o último capítulo de hoje, o número 18, onde nós veremos a recomendação sobre as ofertas. Dos versículos 1 ao 7, Deus diz para Arão que ele, seus filhos e seus parentes da tribo de Levi seriam responsáveis por qualquer ofensa ao santuário, mas somente Arão e seus filhos seriam responsáveis pela ofensa ao serviço sacerdotal. Eles deveriam ajudar no serviço e tinham que tomar cuidado para não tocar nos objetos sagrados, senão morreriam. Arão e seus filhos deveriam cuidar dos levitas para que cumprissem tudo corretamente. Dos versículos 8 ao 10, todas as ofertas santíssimas não queimadas ao fogo seriam de Arão e seus filhos. Eles deveriam comê-las e declará-las santíssimas. No versículo 11, as ofertas sagradas e ofertas movidas também pertenceriam a Arão e seus filhos. Qualquer um de sua família que estivesse cerimonialmente puro comeria dessas ofertas. Dos versículos 12 ao 13, as ofertas das primeiras colheitas também pertenceriam a Arão e seus filhos. Qualquer um de sua família que estivesse cerimonialmente puro comeria dessas ofertas. No versículo 14 diz que tudo que Israel consagrasse a Deus também seria de Arão e seus filhos. Dos versículos 15 ao 18, o primeiro filho de cada família e a primeira cria de cada animal oferecido a Deus seriam de Arão e seus filhos. Mas o primeiro filho e a primeira cria de animais impuros deveriam ser resgatados com 1 mês de idade. Porém, não deveriam resgatar as primeiras crias das vacas, ovelhas e cabras. Elas serviriam para aspergir seu sangue sobre o altar e a gordura como oferta especial. A carne deles, como peito e coxa direita, pertenceriam a Arão e seus filhos. No versículo 19 diz que essa era uma aliança perpétua com Arão, seus filhos e seus descendentes. Dos versículos 20 ao 24, Deus diz para Arão que os sacerdotes não teriam propriedade nem herança no meio de Israel, pois o próprio Deus seria a propriedade e herança deles. E Deus daria recompensas dos dízimos dos israelitas aos levitas pelos seus serviços na tenda. Dos versículos 25 ao 32, Deus diz para Moisés informar aos levitas que deveriam entregar a 10ª parte das ofertas e dízimos recebidos dos israelitas. Os israelitas tinham que dar a 10ª parte das colheitas. Por isso, os levitas tinham que dar essa porção também, e seriam considerados como se tivesse vindo deles mesmos. Mas Deus disse para os levitas não fazerem desfeita quando recebessem dos israelitas, senão eles morreriam. E por hoje finalizamos aqui e eu gostaria de deixar uma reflexão. No capítulo 16, no versículo 33, nós vimos aqueles que se rebelaram contra Deus e desceram vivos à sepultura. Essa passagem parece mais um filme de terror, mas infelizmente é uma realidade que acontecerá com todos aqueles que blasfemam contra Deus. Ninguém poderá dizer que Deus é injusto, pois Ele está dando oportunidade já tem mais de 2000 anos desde a ressurreição de Jesus.
Um dia o pavio de Deus vai acabar. E eu falo isso, irmãos, não para assustar ninguém. Venha com Deus ou você vai para o inferno. Não. Até porque temos que desejar viver com Deus porque amamos Ele. Pois quem não deseja viver uma vida para Deus aqui e agora, vai querer viver uma eternidade no céu com Ele? Essa é a promessa dele, uma vida de paz e felicidade eterna juntamente com Ele. Em Apocalipse capítulo 21, dos versículos 1 ao 7, diz: Então vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. No versículo 5 disse: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Como falei na primeira aula, a mensagem central do livro de Números é mostrar que a primeira geração de Israel não entrou na Terra Prometida porque eles não tinham fé. Fé não é algo místico. Fé é totalmente racional. Ela é baseada numa promessa. E quando dizemos que temos fé em Deus, nós descansamos e vivemos pela sua promessa. E eu te faço uma pergunta. Você vive pela fé? Eu fico por aqui. Deus te abençoe. E até amanhã, querendo Deus.